Olá, meus queridos, Mega na área, professora Aline Patrício, e hoje nós temos mais um episódio do INAPcast, o seu podcast que fala sobre exame de ordem, concursos, o início da vida na advocacia. Este é o lugar para você ficar antenado com tudo que está de mais atualizado no mundo dos concursos, da advocacia e do exame de ordem. Esta semana a gente comemorou muito, porque a gente teve um resultado muito expressivo na segunda fase da UAB 38, né? Então, nós vamos ter aí os novos inapianos e advogados com AB e tudo. Com essa aprovação, vem todo o peso da responsabilidade, né? Como iniciar a minha vida de advogado, advogada, depois da euforia da aprovação, vem aí as preocupações iniciais. Por isso, nós estamos inaugurando uma nova série no INAPcast, Os Primeiros Passos na Advocacia. Abrindo essa série, eu tenho um convidado muito especial. O nosso tema hoje é ferramentas digitais da advocacia. E ele é tão referência nessa área que eu acho que você pode até adivinhar sem eu falar o currículo, porque ele realmente é fera nessa área. Meu convidado é advogado há 16 anos, mestre em gestão da saúde pela UES, pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em direito administrativo, professor da ESA Maranhão, ESA Ceará, já foi coordenador e professor da ESA Piauí, exatamente nessa área, ferramentas digitais da advocacia. Então, quem conversa comigo hoje é o professor e advogado Tiago Ibiapina. Tudo bom, amigo? Satisfação, minha grande amiga Aline. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, falando um pouquinho sobre as ferramentas digitais que é tão importante para a advocacia. Rapaz, quando a gente decidiu por esse tema, eu fiquei vindo para cá dirigindo e me lembrando. Quando eu entrei na defensoria há 19 anos, eu recebi um envelopezinho com um disquete. Olha só. Nesse disquete tinha os principais modelos de petição e já era uma evolução, né? Porque se a gente for pensar na máquina de escrever no computador, então o disquete era o que havia de mais moderno, era um disquete assim com os modelos. Muito bom. Mas hoje em dia nem tem disquete, nem tem mais papel e caneta, né, Tiago? Hoje em dia é a era das ferramentas digitais. Exato, a advocacia ela migrou, né, migrou para o digital. É uma realidade no Brasil inteiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Você não vai mais poder peticionar aos juízes com papel e caneta, com máquina de escrever ou com impressora. O PJE já é uma realidade em todo o Brasil. E aí, Tiago, eu contei aqui um pouco do teu currículo, mas fala um pouco como foi que isso surgiu na tua vida, porque eu sei que tu trabalha bastante, né, dando cursos, né, módulos de instrução sobre PJE e agora sobre PJE Calc. Como foi que isso Isso. surgiu? Aline, lá em 2018 ainda, né? Eu comecei na ESA por estar fazendo protocolos para os colegas. Eu mexia no PJE, não era nada, como é que eu posso dizer? Não era nada que eu pensava, não era um objetivo, mas muita gente, os colegas mais velhos, Tiago, protocolo isso aqui para mim do PJE, tu mestre, sabe mexer, eu sempre tive um contato muito grande com os computadores, e aí vim para essa parte de dar aula, docência, que é um negócio assim, pô, é uma coisa que para mim é natural, mas agora eu vou começar a ensinar. E aí, lá atrás, né, aliás, no início de 2019, a gente começou com os primeiros cursos de PJE na ESA. Foi um sucesso estrondoso, assim, a gente conseguia botar muita gente porque existia essa demanda Meu reprimida. amigo, eu fui fazer desesperada, Exato, porque tudo que é novo assusta muito, né? perfeito. Naquele momento, o PJE era impactante, era uma novidade, como é o PJE Calc hoje. A gente pode mal comparar aí com a dificuldade das pessoas, né? E depois de algumas aulas aqui no Piauí, a ESA do Maranhão liga para a ESA do Piauí, a gente está precisando de um professor de PJE Calc aqui. E aí, meu amigo, foi aquela coisa, que eu ia migrar de uma coisa, né, técnica ali de Tribunal de Justiça para começar a mexer com cálculos trabalhistas, né? Eu já advogava no trabalhista, mas a plataforma era nova em todo o Brasil e na época a ESA fez um convênio com a EJUD do TRT-22, Escola do Judiciário. E a gente teve muita sorte, né? Eu e o Giovanni, a gente na época conseguiu se formar pela EJUD por conta desse convênio, e a gente teve aula com a professora Amanda, que é uma servidora do TRT daqui,
que estava fazendo parte da gestão nacional. Não, eu não menti quando eu falei, porque realmente tu foi um dos primeiros, né? Quando a Isso. gente fala em PJE, o teu nome sempre vem à mente, porque vocês realmente iniciaram esse trabalho de capacitação, não só no Piauí, né? Maranhão, Ceará, e foram desbravando aí. Perfeito. Foi isso mesmo. A gente teve a sorte de se formar com a Amanda. Ela existiu. O que tinha na época? Já tinham alguns cursos de PJE Calc, certo? Do PJE também, mas de PJE Calc, que naquele momento era o que estava mais difícil para os advogados. Mas esses cursos eram muito teóricos. E a professora Amanda, na época, teve essa sacada, né? A servidora, na verdade, ela foi instrutora de PJE Calc, né? Ela não é efetivamente professora, é servidora, mas ela teve essa sacada de começar a ensinar com prática. Ó, você pega uma sentença trabalhista aqui, faz uma questão que simula uma sentença trabalhista e você vem para cá e ensina o aluno a botar e ele vai lhe acompanhando. Então, assim, acho que foi o destampar da coisa, foi quando a gente conseguiu Porque começar a só tem passar. sentido um curso desse se for bem prático, né? Não tem sentido você assistir uma aula teórica e você não ir lá mexer para realmente entender como é. Né? Aline, a gente ouviu muito essa colocação dos advogados, dos colegas. Como é que eu vou aprender uma coisa que é eminentemente prática com teoria? Não fazia sentido. E até o momento era só o que se tinha. Então, esse diferencial de trazer para a prática, do aluno fazer junto com a gente e a gente conferir o resultado no final, foi uma didática assim que acho que foi a única que deu certo com o PJE Calc, né? E assim, refletindo aqui, porque já faz um tempinho que eu saí da graduação, não estou dando aula mais na faculdade, só no INAP, mas assim, o que eu percebo é que as instituições de ensino superior, elas não despertaram para essa questão das ferramentas digitais. Os alunos continuam se formando sem nenhum suporte assim nessa área, né? Exato, ainda não tem uma prática voltada especificamente para isso. Mas o que se fala, né, eu sou professor da graduação, posso te falar que estou mais próximo, é que vai haver uma mudança no currículo porque realmente não faz sentido. Como é que eu vou formar um profissional do direito que não sabe mexer no PJE? Não é só para o advogado. Se você for técnico do Tribunal de Justiça, você vai ter que saber mexer. Se você for analista, se você for juiz, se você for promotor, se você for procurador do Estado, procurador do município, procurador federal, ninguém trabalha mais no judiciário, vai para o contencioso judicial sem PJE. E na Justiça do Trabalho ninguém faz nada sem Como PJE eu Calc. não atuo na área trabalhista, eu não consigo mensurar. Mas, assim, hoje você não consegue executar, liquidar uma sentença trabalhista sem o PJE Cal. Não é possível, porque eles querem uma padronização. O PJE Calc virou parte da gestão da Justiça do Trabalho. Como você tem cálculos padronizados, eles conseguem retirar informações daqueles cálculos. Então, para a própria Justiça do Trabalho é muito bom, eles não vão abrir mão disso, né, de uma padronização no Brasil inteiro. Você imagina, você tem aí 25, 24 tribunais regionais de trabalho. E aí, em cada um você entregava o cálculo de um jeito. Eu fiz em PDF, eu fiz no Dr. Calc, eu fiz no cálculo exato, eu fiz na mão. Não era possível, né? Então, essa padronização, ela vem para beneficiar os tribunais como gestão, mas vem para beneficiar o advogado. Quando a gente for mexer, começar a mexer da maneira correta no PJE Calc, o advogado trabalhista, o advogado de início de carreira, os advogados, como geral, vão perceber o seguinte: o PJE Calc não é complicado. Ele é o melhor amigo do advogado que não sabe Mas mexer com números. vou falar pelo PJE, né, que eu atuo com o PJE. Às vezes a gente se estressa, às vezes o sistema tá lento, às vezes tem aquele. Mas, para mim, foi a melhor coisa que inventaram. É uma maravilha. Cara, porque você tem tudo à sua mão em qualquer lugar, tá Perfeito. entendendo? Então, assim, o processo está todo digitalizado. Imagina, a gente tinha, ó, a intimação pessoal da defensoria é uma prerrogativa, né? Então, os processos iam naquele carrinho, a gente dava o ciente, o processo voltava. Gente, eu penso naquela época como se fossem os astecas, os incas e os maias. Meu Deus, eu vivi isso. A Aline não Então, está tão longe, né? Assim, não tá. 15 anos, 12 anos É atrás. como eu estou te dizendo, tu falou em 2018, essa revolução foi muito rápida. Muito rápida. E, Perfeito. e é importante que os advogados percebam que não tem mais volta. Então, cada vez mais é daqui para mais, vai ser mais digital, né? Então, assim, vai exigir mais Já se capacidade. fala, por exemplo, na utilização do PJE Calc para cálculos cíveis, né? Sair do âmbito exclusivo da Justiça do Trabalho. Então, eu concordo contigo. O que vai haver é ampliação das ferramentas digitais. Retroagir não vai. Retroagir não vai. E se você for pensar, por exemplo, você ficava totalmente à mercê do expediente forense.
né? Quando era tudo. Então, assim, se você tinha um prazo, você tinha que protocolar na hora que a justiça estava aberta e tudo. Agora, se você tem um prazo, é até às 23h59, né? Então, Perfeito. eu considero realmente que foi uma revolução. E de onde você tiver. Porque era no expediente forense, na justiça, lá no fórum. Ou você, ou mandava um motoboy, né? Eu ainda peguei mandar petição pro motoboy no último dia, né? Vocês na defensoria não tiveram essa experiência, porque tem os... Mas aqui, advogado em Teresina sabia o que era isso. Você estava muito próximo do horário, não conseguia chegar de carro, mandava o motoboy que ia cortando e Gente, protocolava no horário. histórias da advocacia aí. Era isso. Não, e outra coisa, Tiago, é importante a gente, que a gente estava conversando aqui antes do INAPCast começar, e assim, o PJE já virou o básico, né? Assim, quando a gente fala no CALC, não, os advogados ainda têm muito que aprender. Mas aí a gente ficava pensando, será que ainda tem advogado que não sabe mexer no PJE básico? E eu vou além. Eu acho que a gente tem que até antecipar essa formação. Por exemplo, meus estagiários hoje, eu não concebo não mexer no PJE, né? Porque tem estagiário que chega e diz assim: ô doutor, eu quero ficar só peticionando. Ô doutor, meu amigo, você tem que fazer tudo. Você vai aprender a mexer no PJE, vai aprender a mexer no nosso sistema, que a gente tem um sistema interno lá. Por quê? Não se pode conceber uma pessoa que não sabe mexer no PJE básico hoje em dia. Não acho que seja mais possível. Não tem como um operador do direito não mexer no PJE. No PJE normal, no peticionamento judicial, ela pode. Porque não é só questão de você protocolar. Para você visualizar qualquer auto processual no Brasil, qualquer processo, você tem que entrar no PJE. Você tem que saber como consultar. Cara, e eu lancei um desafio aqui para os inapianos, meus alunos, eles sempre mandarem o primeiro protocolo, eles fazem o vídeo e mandam. Minha primeira petição, gente, é um momento de tanta emoção, porque a gente Legal. participa de toda aquela luta para conseguir a OAB, e realmente a primeira vez que colocou lá o token e fez a primeira petição é um momento marcante. Perfeito. Né? Você precisa dominar isso ali, até para que seu serviço como advogado seja melhor. Né? Existem nuances no PJE. Acho que a grande maioria dos advogados já sabem mexer, mas nem todos sabem mexer corretamente. A gente tem muitas funcionalidades. A gente tem que lembrar que cada justiça tem um PJE, a Justiça do Trabalho tem um, a Justiça Eleitoral tem outro, a Justiça Federal tem outro, o Tribunal de Justiça do Piauí tem um, do Maranhão. Então, assim, não é só uma divisão regional. Ah, cada tribunal tem um. As justiças, as diferentes justiças têm PJEs diferentes. E, claro, eles são parecidos em muita coisa, mas eles têm detalhes que são só deles. Né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas não se lembram ou às vezes não percebem é que na Justiça do Trabalho não aparece nome de reclamante. A consulta é feita apenas pelo número. É mesmo. Por conta de ter essa questão do preconceito. Ah, o trabalhador que entrou com a empresa não vai mais. Mas faz sentido, é que nem a gente nos crimes sexuais, né? Não pode, aí fica só. Perfeito. E agora, assim, é no sistema mesmo. Isso aí já foi uma trava do sistema. Né? Lá no Tribunal de Justiça você vê os crimes com abreviação, né? E outras situações, como família, menores e tudo mais. Na Justiça do Trabalho, sequer tem um campo de procurar pelo nome. Você só procura pelo número. Né? Já é ou seja, uma plataforma um pouco diferente do PJE Civil. Né? Então, esses nuances, esses detalhes, é que a gente procura ensinar nos nossos cursos. Né? Até para quem já mexe, eu já vou aí, já dei aula Ceará, Maranhão, a gente vai para uma subseção e, eventualmente, o presidente assiste. Né? Santinês agora, tipo em Santinês, a vice-presidente assistiu, já é uma advogada de mais de 10 anos de formação, e aí a gente mostrou algumas nuances ali e ela, doutor, não sabia. Eu sempre me surpreendo, sempre a gente vai descobrindo uma coisa nova, algo que facilita mais o nosso dia a dia, tudo. Perfeito. E aí, aquela armadilha também. Uma vez eu perdi o token. Ah, meu Deus do céu, lá se vai. Tirar o certificado, recuperar, porque hoje em dia você não é nada sem o seu token para trabalhar. Tiago, e aí já vou entrar aqui no nosso assunto, porque, gente, impressionante. Eu tive que colocar o Tiago no grupo para ele acreditar, né? No grupo do pessoal que passou na OAB.
mas o pessoal fica desesperado realmente por um auxílio, né, nessa parte inicial. Por isso que a gente chamou dos primeiros passos na advocacia, e é muito importante, né, esse acolhimento, né, a pessoa ter condições de realmente saber o que está acontecendo, vou trabalhar e tudo. E o pedido é grande, né, por cursos, né, de PJE, de PJE Calc, né? E aí a gente vai falar um pouco. O PJE Calc, né, Tiago, tu já tem o curso que a gente vai lançar na plataforma agora, mas conta um pouco sobre a estrutura do curso, são quantos módulos, como é, tudo direitinho. Vamos lá. O PJE Calc, né, eu já ministrava há bastante tempo. Esse curso foi o que eu mais ministrei. Foram 13 subseções no Maranhão, foram 4 subseções no Ceará, e aqui em Teresina, diversas vezes, a gente realizou esse curso. Né? E eu pensei, olha, eu tenho que disponibilizar isso online. Foram tantos pedidos de ex-alunos, e aí fiz, gravei. Né? Já estou na segunda edição do curso, fui para estúdio agora, é uma coisa mais sofisticada, né? A gente tenta reproduzir todo o ambiente do presencial. Eles são 9 módulos, certo? Onde eu tenho 5 módulos práticos. São questões, resolução de questões, são simulados de sentenças trabalhistas, onde a gente mostra para o aluno, para o advogado, como é que ele bota aquela verba no local correto, no PJE Calc. E quem faz o cálculo não somos nós, aí é onde as pessoas se enganam. É o sistema. Por isso que eu digo, o PJE Calc é o grande amigo do advogado trabalhista. O que a gente precisa aprender é aonde preencher corretamente as verbas trabalhistas. Fora isso, eu tenho mais 4 módulos conceituais, 3 introdutórios e um módulo ali com a história do PJE Calc, toda a questão das verbas, né? A parte conceitual ali, com slides, enfim, para deixar bem didático no começo. E quando a gente chegar para mexer, já no primeiro módulo prático, a pessoa ter aí um embasamento teórico mínimo, e aí vamos resolvendo juntos, né? E ao final comparando os nossos resultados. É uma didática assim que a gente só tem recebido, graças a Deus, elogios. Então, pessoal, se prepara aí, já estou dando um spoiler aqui no INAPcast, nós vamos ter na plataforma do INAP o curso completo de PJE Calc, com todos esses módulos aí, base teórica, a parte prática, né, como preencher as verbas, o Tiago vai passar aí tudo isso aí para você, então aguardem aí que em breve vai ter o lançamento desse curso. E nós temos aqui outra novidade para falar, porque foi um pedido muito grande, principalmente dos aprovados agora, né? E aí o Tiago ficou, ainda tem demanda? Eu tenho, meu amigo, tem muita demanda, porque toda hora são jovens advogados entrando e precisando aí se capacitar para trabalhar. Então, Tiago, esse spoiler eu vou dar a data, porque vai ser presencial com transmissão ao vivo. Então, você que mora em Teresina, pode fazer presencial, traz seu notebook, né? Vai ser um laboratório mesmo, né, Tiago? Diz aí como é que vai ser. Olha só, eu queria falar para você, jovem advogado, jovem advocacia, a gente vai, em sala de aula, dar entrada numa petição em tempo real, numa petição de verdade. É esse o nosso grande diferencial. A gente, obviamente, vai apresentar o conceito, vai fazer a parte teórica, vai mostrar o programa, vai mexer junto com vocês e a gente vai dar entrada numa petição juntos. É essa que é a grande experiência do curso. Ai, eu já tô ansiosa, porque eu adoro esse momento do primeiro protocolo, esse momento das descobertas. E assim, Tiago, realmente você está de parabéns, porque é uma demanda que existe realmente, não dá mais para fugir, né? Todo mundo vai ter que trabalhar com essas ferramentas digitais, então não há mais espaço para a pessoa dizer assim, alguém vai protocolar por mim, porque, gente, você não faz um atendimento. Eu, pelo menos, não consigo atender uma pessoa se eu não for olhar no PJE como está o processo, em que etapa. Então, assim, é para tudo, não é só para protocolar, né? Tudo você depende do PJE. Tudo. Advogado hoje, vou te dizer que se você não souber mexer no PJE, você não advoga, não tem mais essa possibilidade. Para fazer consulta processual, para protocolar um recurso, iniciais, um agravo, tudo é via PJE. A gente precisa saber mexer. É a nossa ferramenta básica de trabalho. É a caneta e o papel do advogado moderno. Não é possível advogar sem mexer no PJE. Não existe essa possibilidade mais hoje em dia. E você aí que fez segunda fase em trabalho, que conseguiu a aprovação, que vai iniciar na Justiça Trabalhista,
A Justiça do Trabalho é a mais digital de todas, né, Tiago? Perfeito. Então, E ela iniciou antes, né? ela 2012 ela já iniciou começou com o bem PJE. antes e, assim, os processos são céleres, então você realmente precisa desse se você pretende atuar na área trabalhista, você precisa desse curso de PJ-ECALC. Aline, eu vou grifar isso aqui que eu vou Uhum. falar. Olha só. Advocacia trabalhista, jovem advocacia, ou você que quer ter um processo trabalhista, é muito comum, essas demandas acontecem muito, principalmente para quem é jovem. O PJ-ECAL, que é a maneira que você tem para liquidar as verbas trabalhistas do teu cliente. Você só bota a mão no dinheiro, na bufunfa, como Tem se que diz, falar com o desse PJ-ECAL. Não tem como. O juiz, ele vai te dar uma sentença ilíquida. A liquidação é feita por você, advogado, da parte reclamante. Se você não souber liquidar, como é que você vai botar a mão no dinheiro? Como é que você vai dizer quanto o teu cliente tem direito? Ele fala lá, olha, um exemplo, tem direito a FGTS, a horas extras de tanto. Quanto é isso? Quem vai te dar esse valor exato, específico, quem vai te dar acesso aos teus honorários e o teu cliente, a verba trabalhista dele, é o PJ-ECALC. Né? Você precisa saber liquidar a tua sentença. E digo mais, professor, mas eu não sou advogado de cliente, eu sou advogado de empresa. Pois, para que tu possa impugnar os cálculos do teu cliente, que muitas das vezes coloca, é muito difícil errar para menos, eles vão errar sempre para mais. Para você defender o teu cliente, para você conseguir aí diminuir os valores pagos e de uma maneira correta impugnar esses cálculos, é somente com o PJ-ECAL. A gente precisa dominar o ataque e a defesa. E tudo isso a gente consegue de maneira muito clara, de maneira muito prática e didática no meu curso, no nosso curso. É o ponto principal, é a prática. A gente pega uma sentença trabalhista simulada, mas igual às outras sentenças, e passa aquela sentença inteira para o PJ-ECALC, liquida a puro valor, e aí, ao final, você compara o seu resultado com o meu. Enquanto isso, eu quando é presencial, a gente vai no computador da pessoa, fala. Quando é no online, a gente tem um plantão tira dúvidas, né? Toda essa questão do suporte. Então, assim, é vender algo que de fato vai fazer diferença na vida do advogado. É vender o que realmente vai ajudar ele a ganhar dinheiro. Né? Não adianta que, não sei o que, às vezes tem coisas muito teóricas, mas isso aqui que a gente tá vendendo, esse curso de PJE, de PJ-ECALC, é para ajudar o cara a receber o honorário dele ali, já é agora, não é no futuro, não é daqui a 6 meses, é agora. Essa realidade pode ser agora. Certo? E olha, gente, eu não atuo na Justiça do Trabalho. Eu estava, segunda-feira, eu participei do Congresso de Ciências Criminais, e eu estava exatamente falando isso, como construir uma autoridade, né? Como se destacar no universo de 1 milhão e mais de 300 mil advogados. Capacitação, conhecimento é fundamental. Então, mesmo que você não atue agora, se você faz um curso de PJ-ECALC, se você tem essa expertise, se você coloca, para você ser contratado por um escritório e tudo, vai ser um diferencial competitivo. Olha, Completamente. esse aqui ele mexe com o PJ-ECALC, essa aqui não mexe. Então, faz a diferença. Aline, eu vou te falar aqui uma coisa que a gente precisa se atentar também. Não é só para o advogado, o estudante de direito, o estagiário, que já sabe mexer no PJ-ECALC, ele já pode, inclusive, ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque você pode fazer cálculo trabalhista para aquele advogado que tem a demanda, mas não sabe liquidar. Então, se você sabe, você já sai na frente. E já pode cobrar por isso. Não existe impedimento nenhum. Você faz os cálculos e cobra pelo seu serviço. Como eu, que sou calculista. Né? Hoje eu estava te falando naquele dia, né? Hoje eu presto serviço para 2 escritórios no Maranhão, um em Balsas, que advoga para o Sindicato dos Transportadores de Soja, né? E eu sou calculista desse escritório, são muitas demandas aí, patronal, a gente está sempre embargando os cálculos que os reclamantes apresentam, né? É uma experiência do lado patronal. E em São Luís, eu presto serviço para um escritório que advoga para o Sindicato dos Trabalhadores Portuários, né? Que são os estivadores, né? Então, assim, 2 sindicatos grandes, um do lado patronal, outro do lado do trabalhador, e com demandas enormes, né? Todo mês são vários cálculos que eu faço, tanto para São Luís quanto para Balsas. Eles me passam as sentenças, se tiver um acórdão, né? Pego aquilo ali, transporto para o PJ-ECALC e estou prestando meu serviço e ganhando meu dinheiro. E amanhã pode ser você, advogado, que está aqui assistindo a gente,
você vira de repente um calculista, como eu virei. Eu não era no começo, eu era professor de PJE Calc. De tanto ministrar um em Balsas, onde eu já vou pela segunda vez dar aula, e outra vez em São Luís. E essas coisas surgiram. E esses são fixos. Mas, eventualmente, colegas de Teresina me ligam pedindo cálculo, colegas de São Luís me ligam pedindo cálculo, e eu cobro o meu valor por isso. Normal, é uma prestação de serviço. Então, você não precisa ser advogado para já estar se adiantando. Uma outra coisa também, esse nosso curso serve para você que é contador. Você que é contador, você pode estar fazendo o curso de PJE Calc, que inclusive é quem tem a formação para ser perito calculista na Justiça do Trabalho. Pode ir lá se filiar e tudo mais, né? E eu ando até visualizando a possibilidade de voltar para o banco de faculdade para fazer contabilidade por conta disso. Tamanhas são os pedidos aí. Então, é um universo de possibilidades. E quando eu pensei nessa série, Os Primeiros Passos da Advocacia, eu quero falar com você, jovem advogado, jovem advogada, eu pensei em mim. Eu pensei em mim porque eu passei no concurso da Defensoria com 21 anos, eu fui fazer a minha primeira audiência da vida já como defensora. Legal. E eu nunca me senti tão desamparada em toda a minha vida. Então, assim, a gente aqui, a gente não quer que você sinta esse sentimento. Então, quando a gente vem aqui dizer, ó, as ferramentas digitais são importantes, mesmo antes de se formar e tudo, é exatamente porque eu queria que alguém tivesse chegado, me cutucado assim, e dito, ó, isso é legal, isso é bacana, porque muita gente nem sabe que o PJE Calc existe na faculdade. Não sabe. Então, se você vai lá, faz um curso, vocês vão ver que o valor do curso é muito bacana. Vai lá, faz o curso, né? Você já está largando na frente, como o Thiago falou, porque você não precisa esperar a formatura para ganhar dinheiro com isso. E você vai abrindo possibilidades, né? Eu comecei como professor, estou aí como calculista, e a gente está aqui hoje já nesse bate-papo tentando levar esses anos de experiência lá desde 2018 para vocês condensado com o melhor, com o que a gente, por exemplo, eu nos cursos de PJE Calc, eu dou exemplos de erros que eu cometi lá atrás, quando ainda não atuava com tanta frequência no PJE Calc, né? Tem uma das histórias que eu conto é de como você demonstrar ao juiz um cálculo errado e pedir a revisão desses cálculos. Então, isso é muito interessante, porque isso não ensina na faculdade. Isso é prática, isso é vivência. Então, o professor erra para vocês não errarem. Né? Gente, olha, tá fazendo o filme direitinho aqui. Pessoal, seguinte, muita gente me pede, depois que termina a segunda fase, Mega, tô órfão, quero ir pro INAP, eu quero ir. Aí vai lá só lanchar, vai dar um abraço na gente, vai mostrar a carteira. Mas agora a convocatória é oficial. Nós estamos chamando vocês para voltar para a sede do INAP para estudar. Anota aí na sua agenda, dia 11 de novembro, é um sábado à tarde, né? Ferramentas digitais da advocacia, né? O curso de PJE com o professor Tiago Ibiapino. Deixa eu só conferir a data aqui para não dar nenhuma informação errada. Isso. Espera aí, vamos conferir aqui. É exatamente isso. Dia 11 de novembro, sábado à tarde, a gente vai lançar aí todas as informações. Presta atenção. Não mora em Teresina, a gente tem muito aluno no Maranhão, interior do Piauí, vai ter transmissão ao vivo. Então, você vai entrar, né, como se você estivesse na sala de aula, grupo de WhatsApp, plantão tira dúvidas. E o que eu acho mais importante, sabe, Tiago? Network. Primeiro, se eu puder dar um conselho nesses primeiros passos da advocacia, que é a nova série aqui do INAPcast, network é tudo. Meu amigo, sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto você chega mais longe. Então, você está lá na sala de aula, de repente tem um colega que está iniciando também, vocês já fazem uma parceria, já rola uma collab aí, e aí isso é tudo no início da advocacia. Então, não deixa essa oportunidade passar. Não estou convocando só os inapianos, não estou convocando todo mundo. Você que é estagiário, que é estudante de direito ainda, né, que sente essa necessidade, que está doido para estagiar, mas tem vergonha de dizer que não sabe mexer no PJE, dia 11 de novembro, seus problemas acabaram. Faz aí a convocatória do PJE, esse não é o cálculo, é o PJE presencial. Faz aí, Tiago. Maravilha. A Aline já deu o recado. Dia 11 de novembro a gente está esperando vocês aqui, sábado à tarde. A gente vai estar trazendo toda essa experiência de 16 anos de advocacia, vai falar como era antes, vai falar o que mudou e vai mostrar
os diferentes PJEs vamos utilizar, e o principal, como eu falei aqui, a gente vai dar entrada num processo ao vivo aqui com vocês. Vamos dar entrada numa petição que é para mostrar, para a gente sentir realmente o gostinho da coisa. Esse é o nosso grande diferencial, né? Claro, uma introdução conceitual, muito bate-papo, muitas dicas, histórias da minha vivência na advocacia, o sistema travando, como é que faz, o que é uma certidão de sistema que travou, quanto tempo precisa travar para você ganhar o prazo do outro dia. Enfim, são muitas nuances, são muitos detalhes, coisa que pode, de repente, te fazer ter um prazo devolvido que você achava que tinha Já perdido. pensou, você pensa que perdeu o prazo e com essas nuances aí você conseguir recuperar um prazo que estava perdido? Importantíssimo, importantíssimo, né? E como a Aline falou, network, a gente vai estar conversando com vocês, com vários outros colegas advogados ou estudantes de direito também são extremamente bem-vindos, né? Para ter esse diferencial e poder estar aí estagiando, né? Entregando o máximo aí no estágio, fazendo um diferencial. E o professor Thiago vai estar aqui para contar essa história desses 16 anos e mostrar para vocês como é que mexe da melhor maneira possível. Tiago, qual é a sensação aí para a gente encaminhar aqui o encerramento? Qual é a sensação quando tu recebe um feedback, assim, uma mensagem? Professor, deu tudo certo, consegui tanto de honorários e tudo. Como é a sensação? Porque eu fico maravilhada quando muito acontece. bom, né? Essa lembrança, esse carinho que o alunado tem com o professor, né? É uma das relações assim que eu acho que tem mais beleza aí nessa, porque a gente ensina, mas querendo que o aluno supere a gente, né? Iguale, supere. E quando eu receber esse feedback, professor, eu consegui, mas pô, eu não entendia o PJE, ou eu não entendi o PJE Calc, que com sua aula eu passei a entender, isso me fez um diferencial na advocacia, eu ganhei um cliente, eu liquidei um cálculo, ou eu passei a dar entrada nos meus próprios processos, a gente fica extremamente satisfeito, porque esse recado que a gente dá com tanto carinho, que a gente estuda, que a gente vive também para poder passar, foi absolvido, né? Então isso é muito importante, professor. Isso é o que move a gente a continuar voltando para a sala de aula, viajando aí como eu viajei, fui dar aula em Mauriti, no Ceará, 900 quilômetros daqui. Então, assim, precisa gostar, precisa amar, e esses feedbacks são combustíveis para quem é professor, para quem ama o que faz. Como é o nosso caso, né? Minha gente, eu amo. Muita gente pergunta, meu Deus, como é que ela ainda faz isso? Mas é porque é exatamente esse o sentimento, é missão, é propósito. Ó, a gente não podia ter iniciado melhor essa série, os primeiros passos da advocacia. Atenção, ó, sininho, ativa aí as notificações, segue o nosso canal e eu quero que você me mande, coloca aí nos comentários ou manda para a gente no direct. O que você quer que a gente aborde nessa série, os primeiros passos da advocacia? O que é que você está sentindo necessidade? Hoje a gente falou sobre ferramentas digitais, mas o que mais a gente pode falar para ajudar você aí nos primeiros passos da sua carreira, que vai ser uma carreira de sucesso? Muito obrigada, Tiago. Iniciamos com o pé direito. Valeu, Aline. Eu que agradeço assim, o convite e contem comigo, tanto o INAP como vocês, colegas estudantes e advogados. Tá joia?